Tema de hoje, filho do rei. Só que não. O orgulho é algo terrível. E às vezes, até um ensinamento bíblico libertador, se levado ao extremo, pode nos atrapalhar na nossa caminhada com Deus. Por exemplo, se algum dia você já foi curado, saiba que Deus faz curas hoje. Nosso Deus tem poder. Ele realiza milagres. Mas se algum dia você já foi curado, levante as mãos para os céus, agradeça a Deus. E nunca seja soberbo no seu testemunho, como se aquela cura fosse algum mérito seu. Se algum dia você já foi usado por Deus para ser esse canal de cura para a vida de alguém, como está escrito no livro de Marcos, no capítulo 16, quando fala acerca dos cristãos, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Se isso aconteceu algum dia com você, chegue para Deus como alguém que está vendo algo extraordinário e falar: Deus, que coisa maravilhosa que o Senhor fez por aquela pessoa. Mas nunca, nunca na sua vida narre isso como se você tivesse feito alguma coisa por sua própria fé, ou que você é o cara. Sabe aqueles testemunhos assim do tipo, e a pessoa estava doente, então eu cheguei lá e disse: você seja curado! E a pessoa foi curada para a glória de Deus. Nunca se considere alguém maior do que o outro também, daquele tipo, nunca matei, nunca roubei, nunca... Cuidado. Jesus conta uma parábola falando de um homem que chegava diante de Deus e batia no peito e falava: Deus, eu não sou que nem esses reles pecadores, eu faço tudo o que te agrada, orando assim diante de Deus. E o outro lá, batendo no peito, baixando a cabeça, falava: Deus, tem misericórdia da minha vida. Jesus fala: aquele outro saiu justificado e não o primeiro. Deus resiste o soberbo, resiste o arrogante. Se você olhar bem, a soberba e a arrogância pode ter em diversas áreas da nossa vida. No nosso país, experimentamos um crescimento financeiro nos últimos anos, no nosso país. E aos poucos, muita gente começou a ter uma melhora de vida. E algumas pessoas não estão sabendo o que fazer neste seu novo status de classe social. E começam a ter aqueles comportamentos do tipo rico novo. Conhece essa expressão, rico novo? Ele é soberbo, ele gosta de estampar as suas marcas, ele acha que ele é o que ele veste. Ele acha que quanto mais ele falar para os outros quem ele é, maior ele vai ser. Tome cuidado. Tome cuidado com a soberba que acontece nas redes sociais. Quando você, não é porque você está feliz, que você pôde fazer uma viagem para o exterior, maravilha, está feliz, curta, meu querido, tranquilo, nada de errado em fazer isso. Eu só te chamo a atenção. A minha pergunta é essa mesma sua razão de comunicar a sua viagem para todo mundo? Ou a sua razão é alguma outra? Um desejo de, olha para mim, me admire, eu sou bom, baba, não é? Quero te lembrar que a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. E é bom que a gente saiba disso, porque a expressão ali, resistência, significa eu vou ficar do lado oposto de você. Tem um profeta na Bíblia chamado Balaão, e ele, por se comportar de maneira arrogante, se julgando tal e achando
que não está debaixo de nenhuma lei, que ele está acima da lei do seu comportamento, que ele toma um comportamento totalmente errado, há um momento que Deus se opõe a ele e diz assim: eu saí para ser o seu adversário. E a palavra adversário ali é a mesma raiz, a mesma origem da palavra que nós usamos para Satanás. Era como se Deus dissesse: eu vou ser o diabo na tua vida. Já pensou um negócio desse? Por causa do orgulho e da arrogância. Então, eu acho que nós, como seguidores de Jesus, precisamos levar a sério o que Jesus diz ali em Mateus 11: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Já que é para aprender de Jesus, vamos até ele. Quero estudar um texto bíblico longo com vocês. Vocês vão ler aqui comigo. Eu coloco todos os textos aqui na tela para nós ganharmos tempo. Lucas capítulo 14, do versículo 1 até o 24. Eu vou fazendo a leitura e comentando parte desses textos com vocês. E depois nós vamos examinar esses textos para poder entender melhor a cena que se passa. Enquanto fazemos a leitura, eu peço que você solte sua imaginação e vai tentando ver a cena. E se você, por alguma razão, ver a cena de modo errado, nenhum problema, é gostoso a gente ver depois as correções de cena que vão se dando à medida que vamos lendo e interpretando o texto. Acompanhe comigo Lucas 14. Lucas 14, do versículo 1 ao 24, o texto diz assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. Já uma pausa aqui. Domingo passado nós estudamos sobre o religioso e a prostituta, e a cena se dava exatamente num jantar e também na casa de um fariseu. Por essa razão, coloquei este outro estudo tão perto do outro, já que quem participou do domingo passado, ou ouviu pela internet, está bem familiarizado com as cenas e como são esses jantares. Nesse caso, Jesus está nesse jantar e os fariseus ali ficam filmando Jesus, atentos nele o tempo todo. Não para aprender, não porque o admiravam, mas porque o invejavam de fato. Mas então por que convidavam ele para estar ali? Porque Jesus já estava famoso e o que esses caras queriam era, entenda bem, pegar carona na fama do outro. Não gosto dele, mas ele é importante, eu vou andar perto porque aí eu também aumento o meu status. Essa era toda a jogada. Lembrando a você também que quem fazia um jantar o fazia e ao virem os visitantes na casa dele, aumentava-se o status daquele que deu o jantar. O cara mais importante não era o convidado, era quem deu o jantar, porque ele é que ficava com a glória toda de ter feito aquele jantar, ter dado comida para pessoas e pessoas importantes em sua casa. Isso era da cultura da época. Continuando aqui o texto, todos olhando para Jesus, observando atentamente, e à frente dele estava um homem doente, com um corpo inchado. Não era no jantar, era ao derredor do jantar, como explico mais adiante. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e esse cair no poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quero te lembrar como era o comportamento dos judeus com relação ao sábado. Tudo que é extremo é muito ruim. Deus deu uma ordem para o povo descansar no sábado. O que o fariseu fez? Criou muitas regras e leis, proibindo, por exemplo, que você andasse mais de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros em cada sábado. Você não poderia carregar nenhuma mochila, você não poderia trabalhar no sábado de maneira alguma. Mas aí eles chegavam no extremo. Por exemplo, no dia de sábado, um homem não poderia cuspir no chão. Por quê? Porque ao cuspir no chão, levantaria poeira, e isso não seria o mesmo do que arar a terra? Uma mulher era proibida de olhar no espelho. Por quê?
para não ser tentado a ver um fio de cabelo branco e tirar, porque isso seria esforço, seria trabalho, num sábado. Quanto exagero! Não se comia ovo de uma galinha que botou no sábado. É exagero. E aí Jesus dá um nó na cabeça dos caras, que apesar de todas essas regras, nenhum deles pensou sobre cura, porque eles não estavam acostumados em ver cura. Em outras palavras, pode ou não pode fazer o bem no sábado? Pode ou não pode curar no sábado? E ninguém quis dizer nada, porque na verdade eles queriam dizer não. E aí Jesus ainda conta aqui, falou, se um filho seu cair num poço no sábado, você vai deixar o menino morrer por causa disso? Claro que não. Jesus ainda foi além. Se um boi cair, um boi é muita grana. Você não iria? Eles sabiam que a resposta de Jesus estava induzindo ali a resposta. Eles sabiam que Jesus estava no comando da conversa. E continuavam fitando Jesus. Ainda a gente pega. Versículo 7. Quando Jesus notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, os lugares mais perto do convidado da casa, entendeu? Do dono da casa e do convidado especial dele. Tinha alguns lugares que eram de honra. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá, desse lugar a este outro. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, e diz isso para você, amigo, passe por um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que exalta será humilhado, e o que humilha será exaltado. Nesse momento da leitura, talvez nem eu nem você ainda estamos percebendo onde é que Jesus quer chegar. Gente, Jesus não dava ponto sem nó. Aquela situação lá no começo de um homem doente, lembrando que um doente era visto pelaquela sociedade como um miserável, um cara que está doente porque ele está em pecado, porque se ele andasse com Deus ele não estaria doente. Esse era o pensamento deles. E eles lá é que são os especiais. Jesus está vendo esses homens que se julgam especiais, meio que lutando um com o outro, chega para lá, porque aqui esse lugar é meu, aqui do lado do dono da casa, né? Querendo ganhar um pouquinho de prestígio. Sabe assessor de político em época de eleição? Quando quer sair na foto do lado do cara, assim, né? Entra sem ter sido chamado, só para olhar para os colegas e falar, amigão, ó. Besteira, né? Muita besteira. E Jesus vendo tudo isso, mas tem a ver com o assunto lá do doente, lá no começo da história. Ao ler esse texto, nesse momento a gente ainda não está percebendo isso, mas Jesus está construindo algo, e está dando um toque para os caras, falando, gente, vocês estão aí se debatendo para encontrar o melhor lugar na mesa. Quem se exalta vai ser humilhado, quem se humilha vai ser exaltado. 12. Então Jesus disse ao que o tinha convidado, ao organizador lá do jantar, quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem os seus vizinhos ricos. Guarde essas expressões. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo.
e assim você será recompensado. Na verdade, queridos, parando aqui uma pausa, outra pausa. O caso é que era uma prática da High Society de Jerusalém. Coisa de alta sociedade. Organizo um jantar e eu vou ganhar um prestígio porque eu organizo um jantar. Claro, vou convidar os caras, os figuraças, né, da sociedade para estar no meu jantar, na minha casa. É óbvio. Alguns caras até mais ricos do que ele, mais importantes do que ele, que não vão perder uma boquinha para aparecer na mídia de Jerusalém. Aí estão lá no jantar dele, claro, daqui a algum tempo o outro fala, não, agora eu vou organizar um jantar, e chama você. Então tinha essa troca de favores, e esse pessoal se tornava assim os socialites, né, da geração lá de Jerusalém. Versículo 13. Mas quando der um banquete, recomendou Jesus para aquele homem, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. Sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Certamente isso foi assim. Sabe quando o pessoal da festa começa a perceber, esse cara está pegando a gente? Ao ouvir isso, versículo 15, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer banquete no reino de Deus, e eu colocaria aqui um ele está se safando, ele está tentando limpar a barra deles, porque na verdade o que eles acreditavam é que eles eram homens santos, justos, piedosos, religiosos e vão para o céu, e aquela reles será exterminada. Então, estes vão participar do grande banquete. Então, aquele banquete deles era uma espécie de um avant-première do que iria acontecer no grande banquete celestial. Então, como eles estão num banquete naquele momento, cheio de gente importante, ele está dizendo assim, então, Senhor, felizes são aqueles que vão um dia participar do grande banquete do reino de Deus. Em outras palavras, como nós estamos antecipando aqui. 16. Eu amo Jesus, gente. Imagina, se eu e você já estamos assim, ficando revoltados com os caras. Jesus estava esperando o momento. Chegou. 16. Jesus respondeu. E vem a parábola. E um detalhe, parábola naquele tempo é aquilo, como você vê em filmes, né? O mestre vai falar e todo mundo, sim, mestre, vem aí uma grande sabedoria. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Versículo 17. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. O outro, acabei de comprar 5 juntas de bois. 2 bois juntos ligados a uma canga que forma ali um puxador de arado. Quase que um tratorzinho nos nossos dias, tá? Comprei 5 juntas de bois. Eu perdi aqui onde é que eu estou. Vocês estão vendo? Leu não? Peraí. Achei. Versículo 19. E eu estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabei de me casar, por isso não posso ir. Versículo 21. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar, constranja-os a vir.
para que a minha casa fique cheia. Explicando esse obrigue-os a entrar, é mais ou menos assim. Imagina um servo chegar, tá na cara que o cara bem vestido, é servo de um homem ricaço da cidade, chega para você que é um mendigo na rua e fala: o meu senhor está... Você tem o que comer? Não, não tenho. Eu nem vou trazer uma quentinha para você. Meu senhor está convidando você para ir lá comer com ele, na casa dele, da melhor comida possível. O que o cara vai responder? É pegadinha, é pegadinha. Cadê a câmera? Né? Isso é pegadinha. Ele diz assim: não vou, não é para mim isso. Por isso que ele está dizendo: constranja-os a vir, porque é para vir. Traz os caras, pega o cara pelo braço e fala: não, vamos lá, eu vou te mostrar como você é um convidado. É isso que quer dizer o texto. Continuando aqui. Para que a minha casa fique cheia. Versículo 24. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Os caras entenderam a mensagem. Eu vou interpretar cada um detalhe desse texto para que a gente consiga entender o impacto que foi essa mensagem para aqueles primeiros ouvintes. Mais uma vez, então, como nós vimos no texto de domingo passado, o religioso e a prostituta, nós vamos tentar imaginar esta cena onde Jesus, a cena da parábola e também o cenário onde Jesus está. A cena se dá num jantar. E um jantar é mais ou menos como essa figura que você tem aqui na tela. Não imagine um jantar como nós temos hoje, uma mesa na qual você senta e coloca suas pernas debaixo da mesa. As pessoas sentavam-se... Eu acho que precisa diminuir essas luzes aqui para que as pessoas vejam melhor a tela, por favor. As pessoas, elas sentavam-se com as pernas voltadas para trás, ao redor de uma mesa em formato de U. O principal, o hospedeiro, sentava-se deste lado aqui, o hospedeiro. O primeiro ali, deste lado, é o hospedeiro, e o primeiro aqui no meio é a pessoa mais importante, o convidado de honra. Quem sentava ao redor do convidado de honra ou ao redor do hospedeiro eram os melhores lugares na mesa, inclusive esses outros aqui também. Como se trata de um jantar ou um banquete para muita gente, você tinha várias e várias mesas como essa. Vamos imaginar, talvez aqui umas 7, 8 mesas como essa. Então os homens disputavam aqueles que iam sentar lá perto do mestre. Os melhores lugares. Receber um hóspede naquele tempo era um sinal de ostentação. Significava que você era importante, e quem fazia isso, fazia para ser notado mesmo pelos vizinhos. Os convidados, eles eram recebidos, vinham nos seus lugares já pré-definidos, e atrás dos servos se aglomeravam, atrás dessas pessoas, na verdade, se aglomeravam os servos, e também as pessoas que não eram convidadas, mas que iam ali para ver. Esses jantares, muitos deles não se davam dentro da casa, mas num grande quintal da casa, que era para ser visto mesmo. E a vizinhança vinha. E não era incômodo ver a vizinhança ali e todo mundo parado só olhando. Para nós seria muito incômodo, você está comendo e ver alguém lá, né? Só olhando para você. Naquele tempo, não. Aquelas pessoas iam lá, e às vezes não é nem porque estava com fome ou vontade de comer, não, é porque estava admirando. Eu viajei para um lugar da África uma vez, e ali tinha um aeroporto naquele lugar. Fomos de avião até aquele lugar. Ao descer do avião era muito engraçada a cena. A multidão que tinha nas cercas do aeroporto só para ver quem eram as pessoas que estavam descendo dos aviões. Era gente especial e ficavam ali. Quando a gente ia comer na casa de alguém, a vizinhança vinha para ver a gente, só ficar ali de fora, olhando. E você, como brasileiro, pensa, né? Meu Deus, eu estou comendo, o cara não está comendo nada, e eu não posso dar da minha comida, porque seria um desrespeito com o dono da casa. Assim era naquele tempo também. Por isso, essas pessoas ao redor não eram consideradas intrusos, como este homem, que era doente, ficou sabendo que Jesus estava ali. E eu acho que ele até de propósito ficou assim: deixa eu ficar bem na frente de Jesus, assim, para ver se ele tem misericórdia de mim.
Lucas 14, de 1 a 24, vamos examinando detalhes aqui do texto. Vamos começar lá no primeiro ato, a cura daquele homem. Segundo a tradição deles, gente defeituosa, elas eram assim porque estavam longe de Deus. Gente assim não merecia sua atenção. Eram pecadores. Eles desprezavam o doente. Eles desprezavam o aleijado. E Jesus deixa de dar atenção para aqueles homens que estão ali sentados ao redor dele na mesa e fica olhando para um cara que não é convidado, que não está na mesa e é doente. Jesus ainda vai, cura o homem e liberta o homem. Você vê ali que Jesus mandou ele embora para casa. Não é uma atitude rude, é o contrário. A partir daquele momento que o homem, veja bem, ele é um miserável, ele é um desgraçado na vida. Jesus libertou ele, pronto, ele agora é servo de Jesus, escravo, literalmente. Ele se coloca automaticamente, eu sou agora teu escravo. Quando Jesus fala para ele, não, vai para a tua casa, vai curtir a tua família, em outras palavras, estou te dando alforria. Eu curei você e ainda te dou alforria, você não me deve nada. Você imagina a alegria desse homem. E ao tornar aquele homem agora não mais doente e não escravo, Jesus estava mandando um recado para os outros, agora ele é igual a vocês. Segundo a tradição deles, olha só, numa dessas descobertas dos rolos de Qumran, no rolo do Mar Morto, um dos livros ali encontrados, são milhares deles, tá? Mas um dos livros encontrados, chamado Governo Messiânico, se diz o seguinte ali numa das histórias, isso era o que os judeus daquela época de Jesus acreditavam, que o Messias se reuniria num grande banquete e só compareceria diante dele os mais santos e os mais importantes. E também que ficariam de fora, estou copiando o texto, todo aquele que seja ferido em sua carne, ou seja, qualquer defeito na carne, qualquer coisa, paralisado em seus pés ou mãos, ou coxo, ou cego, ou mudo, ou surdo, ou com manchas de pele. Note então que na cabeça daqueles homens, eles que estavam naquele jantar, se sentiam fazendo assim uma espécie de avant-première do grande lançamento que seria quando o Messias viesse, o jantar com o Messias. Então ali só estavam o quê? Homens santos, homens puros, ou coisa parecida, na cabeça deles. Na cabeça deles, eles eram esses caras. Na cabeça deles, eles eram homens ricos, porque eles tinham a bênção de Deus na vida deles. Isso era o que ele pensava. E eles se sentiam importantes, santos especiais, e não eram parte daquela gentalha que estava ali só para observá-los e babar sobre eles. Assim, todo homem que era convidado a um desses banquetes, ele era considerado importante. E o que eles faziam? Ficavam assim, devolvendo favores um para o outro, outro jantar, convidando um para o outro, e aí eles se sentiam esse grupo especial, esse grupo seleto, eles se julgavam assim, nós somos o the best que está aqui, nós somos os melhores. Jesus está ali para dizer, só que não. Para entendermos melhor, nós vamos ver algumas coisinhas aqui também. Vamos tentar entender agora aquela parábola que Jesus conta. De um homem que mandou convidar algumas pessoas. O banquete ele era organizado muito tempo antes. Aquele homem que estaria organizando o banquete faria um convite às pessoas que participariam do banquete com muita antecedência, muitos dias antes. Porque ele precisava saber quantas pessoas viriam para preparar o jantar. Afinal, o animal que seria servido como alimento precisaria ainda ser morto, cozido, e tudo com base no número de convidados. Eu tenho uma lista aqui, que é uma lista da época. Numa das pesquisas que fiz, encontrei uma lista do que era animal por
pessoas para um jantar. Por exemplo, 2 a 4 convidados, você mataria uma galinha ou 2. De 5 a 8 convidados era um pato. De 10 a 15 convidados, um cabrito. De 15 a 35, uma ovelha. E de 25 a 75, um bezerro. Então, uma vez confirmado o jantar, não se voltava mais atrás. Quando alguém te convidou para um jantar e você falou, não, eu vou, a partir dali, já está certo que você vai. O convite foi feito ali atrás, porque alguém agora vai lá e vai preparar o jantar. O animal é preparado e precisa ser comido naquela noite, lembra? Não tem refrigerador, não dá para congelar, não dá nada disso, é para ser comido tudo ali. Então, o convidado que aceita o convite tem agora a obrigação de comparecer. Na hora do banquete, um servo é enviado para fazer um segundo convite. Venha, está tudo preparado. Não é igual nós que falamos assim, olha, tal hora em tal local você chega. Não tinha essa questão de horas. É o servo que é enviado para lhe convidar. Na verdade, você já está esperando ali o dia inteiro, né? Já está pronto, já está trocado, tá, fica só esperando, de boa. Por quê? Porque você precisa ser visto pelos vizinhos. E aquele momento quando o servo vai na sua casa e diz, já está tudo pronto, o jantar está na mesa. E você então abre as suas penas de pavão e sai diante dos vizinhos. Eu sou o cara. E sai. Esse último convite, esse que nós lemos no texto, não era bem um convite, já era um aviso que já estava na hora de começar. O convite, de fato, já foi feito lá atrás, muito tempo antes. Negar agora seria uma afronta. Além de deixar o hospedeiro numa situação delicada, como um jantar com lugares vazios, o que já na época também era muito ruim isso, era um grande vexame, você estava falhando com a sua palavra. O texto de Lucas 14, 18 diz assim, mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. E todas essas desculpas que aparecem aqui no texto, talvez não soe assim para nós, porque nós não conhecemos muito bem a cultura da época. Ao conhecer, você vai perceber que são todas desculpas deslavadas. Era um complô para envergonhar o hospedeiro. E na parábola, Jesus narra algumas dessas desculpas, não foram só aquelas 3, ele está dando como exemplo ali as desculpas esfarrapadas que foi sendo dada. O primeiro exemplo de desculpas é daquele comprador de imóveis. Lucas 14, 18, diz assim, o primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Talvez você hoje pensaria, mas é verdade, o cara comprou, precisa ir ver, está ocupado, espera lá. Ninguém no Oriente Médio compra um campo sem conhecê-lo, sem saber detalhes do que existe naquele campo. Cada detalhe do campo, até as árvores que existem nele, as fontes de água, as cisternas ou muros, tudo tem que ser colocado em contrato, tudo é discutido detalhadamente antes, só depois é que se finaliza a compra. Lembro-me de estar num determinado lugar na África e uma pessoa, um africano mesmo, mostrando, olha, eu comprei este terreno. Não imagine aqui um terreno como das nossas casas, são imensos os terrenos lá. E eu falei, puxa, legal, e onde, qual é a metragem do seu terreno? O cara ficou olhando para a minha cara assim. Não, quantos metros quadrados tem? Ele, vai da onde a onde? Ah, sim. Está vendo aquela árvore assim? Então, daquela árvore até aquela outra árvore, e ali tem aquela grande pedra, com aquela outra árvore se faz. Era assim que eram as medidas naquele tempo. E que se mantém até hoje lá. Aqui também era feito assim tudo. Aquelas grandes terrenos, eles eram, tudo que tinha no terreno tinha que ser detalhado ali. Depois do cara examinar cada detalhe, conhecer muito bem o terreno, era que se finalizava a compra. Nos dias de hoje, é como se alguém respondesse assim, olha, eu acabei de comprar uma casa por telefone, e agora eu preciso ir lá ver a casa, o bairro, como é que é o lugar, tudo mais. Ninguém acreditaria numa desculpa dessa.
E tem mais. Os jantares eram feitos no final da tarde e início de noite. Ninguém saía numa hora dessa para fazer mais nada. Já era fim de dia. Ele teve o dia todo para fazer alguma coisa. Vai fazer justo agora, na hora que o servo vai lá convidá-lo, dizendo que o jantar está na mesa? É estranho. A versão da Bíblia feita por Eugene Peterson, conhecida como A Mensagem, ela traduz o início desse texto descrevendo as respostas dos convidados assim. Lucas 14, 18, agora na tradução A Mensagem, na paráfrase, né? A Mensagem. Estranhamente, todos começaram a apresentar desculpas um após o outro. Estranho. Foi um complô para envergonhar aquele que havia convidado todo mundo. Segundo exemplo de desculpas é a do fazendeiro. Ele disse que tinha comprado e que ia experimentar 5 juntas de boi. Em Lucas 14, 19, diz assim: eu acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-la, por favor, desculpe-me. Juntas de boi, elas eram vendidas de 2 maneiras, ou junto do mercado, ao lado do mercado, desses mercados antigos do Oriente Médio, havia um pequeno campo onde os compradores poderiam ali testar as juntas de boi. Ou quando um fazendeiro anunciava para todo mundo: olha, eu vou vender os meus bois, venham ver, eles vão trabalhar no dia tal. Os caras iam para ver o boi trabalhar. Os compradores veriam os animais trabalhando, experimentariam os animais, guiando mesmo os animais ali para lá e para cá, para terem certeza que o boi era forte, que puxava um arado em harmonia. Tudo isso era testado antes de fechar o preço. Então o cara dizia ali: eu acabei de comprar 5 juntas de boi e vou testá-la. Peraí, ninguém compra sem testar. Nos dias de hoje é como se um cara ligasse para a esposa, saindo do trabalho, e dissesse: querida, olha, não vai dar para eu chegar em casa agora para o jantar, porque eu comprei 5 carros por telefone, mas agora que eu vou lá na agência de automóvel para ver se o carro funciona, de que ano que ele é. Não é? Ninguém faria um negócio desse. Então não cola essa resposta. Essa desculpa ela era esfarrapada de propósito, para provocar o cara. O terceiro conta do recém-casado. Pela cultura da época, nunca um homem falaria que deixaria de fazer algo para ficar com uma mulher. Não é igual nós ocidentais, que é nobre, por exemplo, eu falar: cara, eu tenho um compromisso com a minha esposa, eu não posso ir. Para nós é nobre isso. Naquele tempo era vergonhoso uma coisa como essa. E outra, casamentos naquele tempo não eram arranjados assim, de última hora. Eles eram arranjados com muito tempo, era tudo muito bem planejado. Impossível que esse homem, quando foi convidado, não saber que iria se casar e que na época ele seria recém-casado. Impossível. Foi um complô para desmoralizar o hospedeiro. Fazer uma grande festa e não ir ninguém era um grande vexame. Eles queriam tirar o cara da elite da sociedade, entendeu? Era isso que eles queriam fazer. E aí, Lucas 14, 21, usando aqui a tradução A Mensagem, diz assim, que aquele homem reagiu da seguinte forma: rápido, vai até as ruas da cidade e as vielas, lá onde você sabe que ficam escondidos os homens que dormem na rua, os moradores de rua, junte todos que pareçam estar precisando, né, aqueles que pareçam precisar de boa refeição, todos os desajustados, sem teto e miseráveis que puderem encontrar, e traga-os aqui. Interessante que esse homem, ele age, ele dá uma resposta de amor no meio de uma humilhação. O homem ainda completa, Lucas 14, de 22 a 24. O criado informou: fiz o que o senhor mandou e ainda sobraram lugares. O homem ordenou: vá para a periferia e traga para cá qualquer um que encontrar. Quero a casa cheia. Vou dizer uma coisa: nenhum daqueles a quem mandei o convite vai participar da minha festa. Os caras que estavam com Jesus entenderam o recado. Deus já tinha avisado para eles sobre a vinda do Messias. Eles convivem com anos de tradição de que um dia o Messias viria. Eles seriam os primeiros a saber. E eles estavam aguardando a vinda do Messias. O Messias chegou.
que era Jesus. O jantar estava pronto. Avisados que teriam esse jantar com o Messias, eles já estavam. Mas agora chegou o momento. E eles estão querendo fazer o quê? Boicotar o ministério de Jesus. Convidaram Jesus para aquele jantar para quê? Para chamar Jesus, fazer uma pegadinha com ele, desmoralizá-lo em público e deixar Jesus sem seguidores. Sair difamando por aí o tal de Jesus. E Jesus então manda esse recado para eles. Se vocês ficam aí com essas desculpas esfarrapadas, tem gente que vocês desprezam, que vão vir no meu jantar, ou seja, vão comer de mim, vão comer das coisas do reino que eu tenho para dar para eles, e vocês vão ficar de fora, como aquele cara que eu curei lá no início. Vocês desprezavam aquele cara, mas ele experimentou coisas do reino e vocês não. E tem mais. Lembra quando eu falei para vocês, esse é o recado que Jesus estava passando para eles. Quando eu falei para vocês não procurarem os melhores lugares, pois é. Parece que aqueles pobres e miseráveis que ficavam ao redor, né? Porque são sinceros e não são falsos como vocês, parece que são eles que vão ocupar os primeiros lugares. Deus quer encher a casa dele com gente assim. Conclusão da parábola. Deus gosta de gente simples e humilha os soberbos. O comportamento desses religiosos judeus é que eles eram pessoas especiais, uma grande tolice. Talvez isso não seja diferente do que alguns cristãos evangélicos dos nossos dias, que se julgam uma raça superior de humanos, mas que perderam a sua humanidade. Gente, não me toque, não me rele, eu sou tal, eu sou isso, eu sou aquilo, se escondem atrás de cargos, de nomes. Eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou o quê? Eu sou o cantor fulano. E daí, cara? E daí? Eu me lembro uma vez, gente, vou contar uma coisa para vocês. Vou falar com um sotaque mineiro, porque eu vou citar onde é que foi. Foi em Belo Horizonte. Cheguei em Belo Horizonte, estava no aeroporto, isso alguns anos atrás. E logo eu vi uma pessoa vir na minha direção e assim... Oh, pastor Alésio! Como é, senhor? Tudo bem? Tudo bem? E logo de cara, alguém já tirou foto. Falei, o cara é político? Quem é esse cara? Né? Eu não sabia quem era. Tudo bem. Eu não conhecia o cara, né? Tá bem e tal. Oh, muito bem e tal. Não, eu tenho escutado muito falar da Carisma. Qualquer dia eu quero ir lá louvar a Deus com o irmão. Falei, tá bom, querido, pode ir. Legal. Lá é assim, aparece a tela, todo mundo canta, pode ir lá cantar com a gente e tal. Depois, conversando com quem foi me buscar no aeroporto, que me viu ali com aquela pessoa, falou, você conhece o fulano? Eu falei, não. Quem é ele? Como assim? O cara é o cantor gospel do momento tal. Eu falei, não conheço. E daí? Né? Então, mas ele assim, ele falou que quer ir na tua igreja? Falou, mas não tem dinheiro para pagar para ninguém. Vai lá. Não é? Eu acho interessante como algumas pessoas acham que porque têm fama, são mais importantes do que outros. Que Deus nos livre de ser assim. Que Deus nos livre de ser assim. É daqui que eu quero tirar uma lição e alguns desdobramentos dessa lição. Primeiro, não existe ser humano de categoria superior ou inferior. Você não é superior por sua classe social de outras pessoas que são de outras classes sociais inferiores à sua. Você não é um ser humano melhor do que eles por causa disso. Você não é um ser humano melhor porque você tem saúde boa e o outro vive doente. Você não é.
Como você também não é um ser humano melhor somente porque um dia você aceitou Jesus e se tornou cristão e você não é muçulmano ou hindu ou coisa parecida. Você não é melhor. Você não é melhor. Será que, como aqueles fariseus, não tem aí alguma coisa dentro de você que você se julgue especial? Como tem gente obcecada, por exemplo, hoje em dia, para ser vistos pelos outros. Lembra do texto? Os caras se espreitando para conseguir os melhores lugares. A nossa sociedade hoje dá a impressão que a coisa é assim: se você possui algo, ostente, mostre. E se não tem, falsifica, faz de conta que tem. Não dá para comprar uma roupa de marca. Compra uma branquinha normal, vai ali no Brás, compra só o jacarezinho e costura. A gente vive no meio de uma sociedade de ostentação. As propagandas nos incentivam a ostentar as grifes de roupas que nós usamos, o tipo de carro que a gente dirige, os nomes e os títulos que nós ostentamos, os lugares de férias que nós passamos, os clubes que nós associamos. Todas essas coisas são mostradas na TV para nós, por exemplo, através de campanhas publicitárias, mostrando que elas são para melhorar a nossa imagem. Elas são mostradas para nós ostentando, e assim, tentando mostrar que nós nos tornamos melhores. E aí nós reagimos a isso fazendo o quê? Colocamos isso nas redes sociais para que outros também nos admirem. Subjetivamente, nós estamos postando aquela foto linda no lugar maravilhoso, encantador, dizendo para os outros: babem. Veja bem, atenção, não existe nada, nada mesmo de errado em ter essas coisas. Nada de errado em você ter o carro dos seus sonhos, nada de errado em você ter a sua casa, nada de errado em vestir roupa de marca, se você gosta, nada de errado em você passar suas férias no exterior sempre que você pode. Nada de errado se você está fazendo com o seu dinheiro e o dinheiro é legal, nada de errado. O que eu estou chamando a atenção é para a atitude correta e incorreta. O problema é que esse tipo de comportamento, de atitude incorreta, soberba, acaba com os nossos relacionamentos. Não dá para se promover e desenvolver relacionamentos saudáveis ao mesmo tempo. Não dá. Porque a partir do momento que você é snob, você é um incômodo para outra pessoa. Você acha que você está sendo admirado. Na verdade, você está sendo uma pedra no sapato, é chato você. 1 Coríntios 13, versículo 4, diz assim: o amor não se vangloria, não se orgulha. Quando eu sou orgulhoso, eu não estou andando em amor. Quando eu ajo com soberba e com orgulho, eu não estou sendo um seguidor de Jesus. Orgulho aqui significa ser presunçoso, não é? Soberbo. O cara se acha. Eu sempre penso, quando eu penso num soberbo, eu penso naquele peixe, o baiacu. Não é? Quando ele se sente ameaçado, ele se infla, né? Se você não tem uma ideia de que peixe é esse, você deve ter assistido Procurando Nemo. Então você se lembra do baiacu. Lembra do baiacu que fala, anel de fogo? Lembra disso? Eu assisti um monte de vezes. Fica inchado, né? O orgulhoso é assim. Ele quer mostrar alguma coisa para ver se amedronta os outros, para não descobrirem quem realmente ele é. Segunda coisa que eu quero que você saiba é que a sua grandeza de caráter é a única propaganda que você precisa na vida. Você não precisa mostrar o que você tem. Você não precisa esnobar o que você tem.
Não tem nada de errado em ter, volto a lembrar. Não tem nada de errado. Mas não seja snob. Tenha grandeza de caráter. É diferente. Eu vou explicar. Gálatas 5:26 diz assim: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Quando você é presunçoso, ou vive ostentando, isso não impressiona os outros. Queria lembrar isso para você. E, aliás, aqui falo diretamente aos nossos queridos adolescentes que aqui estão. Porque é normal na sua idade aquela coisa de você se impor na roda com a marca do boné que você está, ou a marca da camiseta que você está, ou da calça, ou do seu celular. Eu quero te dizer que quando você ostenta, você não está impressionando os outros, você produz ciúme nos outros, e não boa impressão. A pessoa que, na verdade, teria até o direito de se vangloriar, não precisa fazer isso. Porque a grandeza dela é a sua propaganda. Ela fala por si mesma, ela não precisa se mostrar. Vou explicar isso. Há um tempo atrás, aqui já 2 vezes eu contei uma historinha que aconteceu em Hollywood com um artista do cinema antigo chamado Gregory Peck. Hollywood é uma cidade voltada para o cinema. O povo da cidade respira isso. É interessante notar as propagandas da cidade, as propagandas nos pontos de ônibus, é tudo de cinema. As propagandas que passam nos ônibus, é tudo cinema. Tudo ali é enfeitado e ilustrado com propagandas de filmes de cinema. Então, pela própria cultura do local, as pessoas lá gostam de mostrar o que são, elas ostentam muito. No entanto, existem exceções, e este Gregory Peck foi uma delas. Eu li certa vez que, quando Gregory Peck havia feito um dos seus primeiros filmes, ele foi a um restaurante exclusivo lá na área de Beverly Hills. Ele desejava ali uma mesa reservada para conversar com amigos. A resposta que deram ali é que o restaurante estava cheio e que não havia mesas. Quero te falar um costume que existe na região de Hollywood. Na região de Hollywood existe um costume que quando o dono do restaurante já deixa algumas mesas que são intocáveis. As mesas são exatamente para receber artistas. Quando algum artista vem, todos os seus garçons ali, ou os recepcionistas, são orientados para pegar esse artista importante e levá-lo para aquele lugar de importante, porque isso cria um certo auê ali naquele restaurante. Traz público para o restaurante, porque o público quer ir comer naquele restaurante, porque ele vai ver o artista de perto. E normalmente esses artistas estão lá, eles vêm a conta, tal, mas na hora que vem a conta, vem assinado pelo dono do restaurante que ela está paga. Que eles querem ter o cara lá. E o Gregory Peck chegou na porta querendo um lugar para conversar com um amigo, e foi dito para ele que o restaurante estava cheio, que não havia mesas. E ele resolveu ir embora, e o amigo dele falou o seguinte: por que você não falou para ele quem você é? A resposta dele foi clássica, ele disse o seguinte: se eu tenho que dizer quem eu sou, então eu não sou. Querido, aprenda essa. Se você precisa se promover, é porque de fato você não é. É isso que eu quero dizer, sua grandeza é a sua maior propaganda. Grandeza de caráter. O problema é quando ostentamos. Isso, quando a gente ostenta, ele gera um efeito contrário do que a gente intenciona quando ostenta. Porque quem ostenta, espera que as outras pessoas olhem e falem: oh. Na verdade, a reação das outras pessoas é assim. Ela pode até falar: oh, mas a sombra dela está falando assim: que cara idiota, que cara inseguro. Fica se mostrando o tempo todo. Gente que precisa dizer o que é porque de fato não é.
Romanos 12, 16, na tradução A Mensagem, diz assim: não sejam arrogantes, façam amigos entre as pessoas mais simples, não se julguem importantes. Querido, último conselho: se você, assim como eu, precisa lutar contra o seu orgulho, aceite a sua humanidade. Quando uma pessoa quer passar uma imagem de que é uma pessoa perfeita, que nunca falha, que é sobrenatural, que é sobre-humana, isso evidencia o seu orgulho. E é muito feio ver gente assim. Vamos admitir, nós não somos perfeitos. Temos falha, temos defeitos, todos damos bola fora, todos nós erramos. O texto de Romanos, capítulo 12, versículo 3, eu tenho mais coisa para falar, mas posso pedir para você ficar em pé juntamente comigo aqui? Romanos 12, 3. Diz assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Uma outra versão desse texto diz assim: tenha um conceito acerca de si sem exageros. Deus diz que nós devemos ser realistas, ter uma visão realista da nossa vida. Sabe, uma autoestima sadia, saudável, sem exagero. O que significa você ver a si mesmo como Deus te vê. Deus vê o bom, vê o mal, vê o que é bonito na tua vida, vê o que é feio na tua vida. Todos nós somos essa mistura de forças e fraquezas. Uma definição de humildade é ser realista sobre as nossas fraquezas e também realista sobre as nossas forças e ser também honesto sobre as nossas fraquezas. Isso é o que significa ser humilde. Isso traz para a gente equilíbrio emocional. Você já percebeu que você olha uma pessoa soberba, no fundo você pensa, esse cara é doente? Aqui, ó, é doente. Era o que Jesus estava querendo passar esse recado para aqueles caras. Jesus falou, tinha um homem ali, ele era rejeitado por vocês, porque ele teve uma doença que ele não é culpado de ter aquela doença. E ele humildemente veio aqui porque ele desejava ser curado. Então eu o curei e ele é um homem livre hoje. E não é mais doente. Agora vocês que estão aqui jantando comigo, vocês disputam lugares. Vocês ignoram pessoas. Vocês têm clubinho entre vocês, só se convida entre os ricos e não se mistura com os pobres. Vocês é que são doentes. Jesus está ensinando o seguinte: não tente ser alguém que você não é. Humanidade e humildade caminham lado a lado. Então, quando a gente reconhece que a gente erra, só fura um pouco a nossa bola, sabe? Abaixa um pouco a nossa bola. Gente, ostentação é feio. O que na verdade impressiona a gente é gente autêntica, não é verdade? Quando você vê alguém autêntico, você passa a gostar mais ainda da pessoa. Ostentação não. Ostentação não. Ostentação não impressiona ninguém. Tem sempre algo de encantador quando uma pessoa ela é transparente, quando ela é aberta, quando ela é genuína. Caminhoneiro costuma dizer que caminhão vazio faz mais barulho em rodovia do que caminhão carregado. Um tambor faz barulho porque está vazio por dentro. Se você pegar um tambor e enchê-lo, ele vai fazer metade daquele barulho. O orgulho é uma indicação de que o seu interior está vazio. Uma pessoa tola, ela tem o centro da vida dela vazio.
ela sente necessidade de fazer um bocado de barulho, ostentar, se vangloriar, esbanjar tudo que é e tudo que fez. Porque é assim, quanto mais vazia a pessoa é, maior ostentação e maior barulho ainda que ela faz. O que é que faz as pessoas ostentarem e mostrarem quanto são bons? É uma tentativa de querer parecer legal. Dentro de mim eu não sou tão bom assim, então deixa eu mostrar aqui por fora que eu sou. Deixa eu mexer na minha fachada para ver se eu fico parecendo um pouquinho melhor. Nós precisamos tirar da gente tudo aquilo que for fachada e que não tem eco com quem a gente realmente é. Eu vou dizer mais para você. Toda vez que você ostenta, aumenta ainda mais o vazio dentro de você. Hoje é o dia da gente chegar diante de Deus e se humilhar. E deixar Deus preencher esse vazio. Para pensar. Quem é você? Você não é as coisas que você tem. Você tem essas coisas porque Deus te deu inteligência, Deus te deu sabedoria, Deus te deu possibilidade e você tem. Então não é mérito seu. Você está vivo, não é mérito seu você está vivo. Você não é quem você é porque você quis ser. Você não escolheu o pai e a mãe que queria ter, não escolheu nem seu nome, você escolheu. Então, baixa a bola. Eu não escolhi meu nome. Baixa a bola. Você não seja arrogante em nada. Nem na igreja, gente. Esse negócio, não, sou usado por Deus. Para. Lembra como é que Jesus fazia? Realizava um baita milagre e depois cochichava no ouvido da pessoa. Ó, não conta nada para ninguém, tá? Ele não precisava de propaganda. Queridos, nós vamos participar da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor nos lembra que nós vamos nos alimentar de Jesus. Jesus é o pão da vida. Se eu estou vivo porque eu estou me alimentando dele. Tudo que eu estou, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é por causa dele. Então chegou a hora da gente chegar diante de Deus aqui, se humilhar e reconhecer isso. Se você tem um vazio dentro do teu coração, eu te recomendo que você nesse momento peça para Jesus entrar e preencher esse vazio. Ao participar da ceia, todos nós aqui, vamos reconhecer que sem esse alimento divino que a ceia simboliza aqui para nós, que é a vida de Jesus, a gente não é nada. Então, melhor do que a gente ficar andando por aí dizendo que somos filho do rei, colocar um adesivo no carro que eu sou filho do rei, cuidado comigo. É melhor a gente pegar uma bacia e uma toalha e lavar o pé das pessoas, porque foi isso que o nosso mestre fez. Vamos nos humilhar diante de Deus agora. Amém? Convido você nesse momento a fechar os seus olhos, só para você não se distrair. E eu te pergunto se não há alguma coisa que você precisa se arrepender nesse momento. Alguma atitude que você foi orgulhoso, presunçoso, soberbo. Você tratou mal alguém. Na festinha você ficou contando história na rodinha só para se aparecer, para se colocar como melhor do que os outros. Vai diante de Deus e fala: Senhor, perdoa minha tolice. Pede para Deus: Deus, não me deixa fazer isso de novo. Fala mais alto comigo, grita no meu ouvido para eu não fazer isso. Na próxima vez em que eu for tentar. Você pode orar a oração do Pai Nosso nesse momento, dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos orar juntos. Amado Deus, esse momento em que vamos partir o pão e beber o cálice, entendemos que vamos nos alimentar da vida de Jesus, corpo e sangue de Jesus. Precisamos do Senhor na nossa vida, porque
porque queremos viver a tua vida aqui na terra também, como o Senhor, no nosso caráter. Queremos ser semelhantes a Jesus. Ensina-nos a ser manso e humilde como Jesus. Ensina-nos a ser servos dos outros como era Jesus. Ensina-nos a ter compaixão do pobre, do necessitado, do doente, do idoso, do enfermo, de todos aqueles que enfrentam algum tipo de dificuldade na vida. Ensina-nos a estar sempre do lado do mais fraco. Dá-nos, Senhor, um bom coração. Tira o coração de pedra, põe o coração de carne. Limpa toda a maldade da nossa vida. Lava-nos no sangue de Jesus. É em nome de Jesus que te pedimos isso. Amém.